É interessante como tem coisa que mexe com o brasileiro. Futebol é uma delas e política é outra. E no nosso meio existe uma frase que é muito conhecida. Sobre futebol e sobre política, a gente não se discute. E essa frase, ela acaba vindo para dentro da igreja. Crente não pode se envolver com futebol, é o ovo do capeta, alguns dizem. Verdade. Eu cresci ouvindo isso. Morava numa igreja, a gente não tinha pastor, tinha muita influência de outras denominações, e essas outras denominações falavam, não pode jogar bola, é o ovo do capeta. O pior, irmãos, é que mesmo sendo ruim de bola, eu adorava aquele ovinho. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a ter jogadores de futebol, como o Tafarel. Também não jogava nada, por isso jogava com as mãos, era goleiro, né? Que era crente, atleta de Cristo. O cara até que deu bom testemunho. Hoje nós temos um que é o Kaká, né? Conhecido mundialmente, melhor jogador do mundo há alguns anos. E aí a igreja passou a ter maior liberdade para falar de futebol. O Silas. Ah, muito bem lembrado, tem um técnico do Flamengo que foi demitido essa semana, o Silas, é crente. Ah, não foi demitido? João Leite, é verdade. É, atleta de Cristo, é verdade, o senhor está por dentro, seu irmão. É. Irmãos, e quanto à política, a gente sempre ouve assim, de política a gente não fala na igreja. E a gente esquece de um detalhe importante, que a igreja precisa falar de política. A igreja não pode falar de partidarismo político. E existe uma grande diferença entre as duas coisas. Por isso eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está dando instruções para um jovem pastor. E uma instrução para um pastor que cuida de uma igreja. E a igreja, irmãos, tem a responsabilidade de ser uma agência da vontade de Deus na terra, de ser instrumento de Deus na terra. A igreja não deve estar envolvida em partidarismo político, embora no começo da sua existência, no começo da igreja, ainda antes de Cristo ter sido assunto aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, você vai encontrar Jesus e os discípulos juntos. Jesus já havia ressuscitado, ele já tinha vencido a morte e estava com os seus discípulos para subir aos céus. E os discípulos então fazem uma pergunta a Jesus: é este o tempo em que irás redimir o Estado de Israel? É este o tempo em que o Senhor tomará o poder político da nossa nação e nos fará de novo uma nação independente, com um rei que subirá no trono de Davi? Os discípulos só conseguiam pensar numa autoridade política partidarista. Alguém que assumiria o Estado de Israel. Jesus tinha vencido a morte, então provavelmente esse feito maravilhoso trouxe a eles a possibilidade de uma dominação política, estatal, governamental, para o povo de Israel. Nós somos muito
influenciados pela política. Ela nos atinge. O pacote econômico da década de 80 mexeu com a vida financeira da minha família. Meu pai perdeu muita coisa. Depois, com a década de 90, veio o plano da URV, do Real, e havia grande expectativa. Mexia com muitas pessoas. As decisões, os pacotes econômicos, as leis, os governadores, os escândalos, os desvios de verbas, a corrupção, nos afeta diretamente. E eu falo isso com propriedade, irmãos, porque visito alguns dos irmãos desta comunidade que não têm plano de saúde, por exemplo. E já chorei com eles, dentro do hospital, na Santa Casa, porque não conseguiam atendimento digno. A vida política do nosso país nos atinge diretamente. Qual é o papel da igreja? O apóstolo Paulo, dando a instrução para Timóteo, usa como introdução duas palavras ou uma frase curta, mas muito importante. Ele no verso 1 diz assim: exorto que use a prática. A exortação é para que se haja uma prática de um procedimento, que haja um envolvimento prático por parte da igreja mediante a situação política. Qual é este envolvimento? Será que os membros da nossa comunidade eclesiástica devem se filiar a um partido político, subir em palanques, vestir uma camiseta ridícula e cantar essas musiquinhas que dói a cabeça da gente? É disso que o apóstolo Paulo está falando como uma atitude prática. Mais do que isso, a igreja de Deus nessa terra é a agência da vontade dele aqui. Eu gosto sempre de orar e de lembrar da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é a oração que nos ensina a orar, e é uma oração que coloca aquele quem ora na disposição da vontade de Deus. Orar por aquilo que Deus quer que aconteça. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de um envolvimento da igreja com o reino de Deus neste mundo. E com a liderança deste mundo, mundo político, mundo cultural. Olha o que diz o verso de número 2. Exorto que use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Em primeiro lugar, a igreja deve estar envolvida em oração. Pastor, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Vida de oração, a igreja está cansada de saber. Mas sabe o que eu percebo, irmãos? Que 70 a 80% dos nossos pedidos de oração são em favor de nós mesmos ou de necessidades pessoais, e não de necessidades do reino de Deus. Nós oramos pouco para que a fome na nossa cidade acabe. Nós oramos pouco para que o combate ao uso do crack na nossa cidade acabe, o uso de dependentes químicos. Nós nos envolvemos pouco em oração por causas que interessam a Deus. Há pouco tempo eu preguei sobre Isaías 58, onde falava do jejum, e Deus inclusive chamou a atenção do povo, porque eles oravam em favor dos seus próprios interesses e não oravam